Empate heróico, último minuto, golaço do Vitor Bueno. Internacional 1, Remo 1. Bom o resultado, porque era um adversário direto, que ele não se afasta muito, a gente vai para a próxima rodada com chance de saída do rebaixamento contra o Fluminense. Foi um bom resultado, sim. Principalmente envolvendo um jogador que veio do banco, que faz um golaço no último minuto, né? Muita emoção. Mas, taticamente falando, a gente precisa melhorar, o Condé. E o Condé deu uma de professor Pardal nesse jogo. Eu vi a coisa ficar feia. Mas não ficou. Empatamos, garantimos um ponto. E pedimos do Internacional se afastar ali da gente, né? Já que nesse momento o Internacional é um concorrente direto ao rebaixamento. Essa é a realidade. E é um ponto que a gente traz para casa, sendo que a gente vai ter uma rodada difícil, né? Internacional fora, empatamos, ganhamos um ponto. Fluminense fora, time de G4. Né? E é difícil, então pontuar nesses dois jogos é importante. Primeira missão, pontuamos contra o Internacional. Agora vamos para a próxima missão. Mas vamos falar desse jogo. Vou falar o que eu achei desse jogo, o que eu achei dos erros do Léo Condé. Né? Claro, eu quero que você interaja comigo e também deixe sua opinião. O empate foi merecido. O Léo Condé poderia entrar de uma forma diferente. Eu acho que ele inventou muito ali, principalmente pelo lado direito. Ele tentou se explicar na coletiva, mas não me convenceu. Mas eu quero saber, o torcedor, você está esperançoso com a permanência do nosso Leão Azul, do nosso fenômeno azul na Série A? Temos chance? Podemos nos garantir? Quero saber sua opinião, que para mim é muito importante. Então já deixa o like, hype o vídeo. Aqui é seu amigo André Reis, dentro do NFC, seu canal do futebol do Norte e Nordeste. Como é que você ajuda o canal? Deixando um like. Tem aqui nosso Pix colaborativo, que você ajuda também o canal, a manter o canal aqui. Eu te agradeço se você puder. Se não puder também, a sua presença aqui já é de muito agrado. Você também pode estar comprando nossos produtos, nossos não, dos parceiros do YouTube, que eu coloco aí à disposição de vocês. Né? Se for comprar em outro lugar, compre aqui para me ajudar. Mas vamos falar do jogo, vamos falar dessa emoção. Tá aí, eu botei logo essa imagem do gol do Vitor Bueno, entrou no segundo tempo, faz um golaço, mas tomamos um gol muito rápido. A gente toma um gol muito rápido aos 3 minutos. E tudo que o Léo Condé falou, eu dobrei o Iago e o Marcelinho, mas eu trouxe o Iago mais para trás. E o Marcelinho um pouco mais para frente, como ala, para coisa e tal, porque ele queria o Iago construindo, preocupado com os avanços do Matheus Bahia, que é um jogador que ele conhece, beleza. Ele se preocupou, o esquema dele foi tão errado que o gol foi nas costas da defesa do lado direito, que ele tanto se preparou, com a assistência do jogador que ele tanto se preparou, que foi o Matheus Bahia. Então, uma merda. Deu errado. E sofremos demais, porque tínhamos posse de bola, o Internacional começou a jogar no contra-ataque e os contra-ataques entrando, passe entre linhas entrando, o Carmoneiro perdeu 3 gols de cara, um nosso paredão pegou. Então, o pós-gol, que a gente tentou atacar o Internacional, sofremos contra-ataques, defesa desorganizada, volantes mal posicionados, uma bagunça. Essa é a realidade. Uma bagunça. E ele tanto entende que errou, que ele tira o Marcelinho e coloca o Galeano, porque ele, segundo ele, os dois jogadores só poderiam jogar metade do tempo. Ele coloca o Galeano ali aos 46 junto com o Vitor Bueno. E no segundo tempo, primeiro tempo a gente chegou 1 ou 2 vezes. No segundo tempo a gente começa com a entrada do Vitor Bueno, a gente começa a ter uma bola parada muito forte. E o gol que o Vitor Bueno fez, ele já vinha avisando antes, né? Com escanteios perigosos, com faltas perigosas. A bola parada do Vitor Bueno, ela começou a entrar no jogo. Né? E ele fala até do Vitor Bueno ser um amuleto. Ser um amuleto ali que ele tem no banco. Outra coisa que eu discordo. Mas eu venho reclamando do Zé Ricardo não ter função. Por quê?
É um cara que é segundo, terceiro homem do meio de campo, jogando numa posição que ele aparece ali como meia, mas não é meia, não tem a qualidade de um meia, não tem um bom chute, tanto que ele pega uma bola de frente e mete na lua. Ele, para mim, é um cara sem função. O cara que não serve para nada em campo, na função que ele está jogando. E eu tenho 2 jogadores no banco para fazer esse 2-1, 2 volantes com um meia à frente, que é o David Braga e o próprio Vitor Bueno, que entrou bem, não só pelo gol, mas pela movimentação, por buscar o jogo. Então, sinceramente, tem umas coisas de professor Pardal, do Condé, que não me agrada. Se eu tenho jogadores no banco, eu tenho no banco aqui. Eu tenho. Cadê, papai? Aleph Manga, o Vitor Bueno, o David Braga e o Galeano. Para fazer a função ali de um cara aberto pela direita, que o Marcelinho fez. O próprio Iago Pikachu deveria jogar na dele, não inverter o Marcelinho. O Iago joga na segunda linha de meio de campo há muitos anos. E ele recua o Iago para uma posição que ele não joga há muitos anos, que é de lateral. Então, esse tipo de invenção de um lado esquerdo que é tão forte no Internacional e que ele mesmo destacou, não entra na minha cabeça. Um Zé Ricardo que jogou nada, Marcelinho também não jogou nada, e essa trinca de jogadores de meio ali, nesse 4-2-3-1, essa queda de rendimento desses jogadores faz com que o Jajá, praticamente esquecido, já praticamente não jogou. Porque não tem auxílio de outros jogadores, não é municiado, estava muito bem marcado. Baseado no esquema do Condé. Trocamos chutes ali, principalmente no segundo tempo, 11 contra 12. Mas, porém, chances perigosas, os caras tiveram 3, a gente só teve uma. E as 3 para o Carboneiro no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente equilibra mais o jogo com as substituições. O Patrick entra bem, o Vitor Bueno entra bem. Então, a gente traz um equilíbrio tático com um bom balanço defensivo. E a gente começa a ter mais posse de bola, como a gente teve mais posse de bola, 60-40. A gente começa a tentar agredir mais o Internacional. E as grandes chances, outrora, do Inter, deixou de ter. Ele corrigiu as falhas, reposicionou o time. Agora, entrou mal. Quando tomou um gol em 3 minutos, eu vi, porra, não é possível. E aí, tome Carboneiro, tome Lipasse entrando entre linhas, os volantes mal posicionados. O Tchamba ainda tentou entregar um gol no segundo tempo, foi tentar sair driblando ali, mas graças a Deus tudo deu certo, não saiu o gol. E a gente empatou com o adversário direto. Olha a distância que o Vitor Bueno e o goleiro do Internacional só botou 2 na barreira, que ele esperava um cruzamento. Ele se posicionou para um cruzamento. Só que aí, pai, a bola foi parar no fundo do gol. Belo gol do Vitor Bueno. Golaço do Vitor Bueno. Tá pedindo passagem. Professor, negócio de talismã não dá certo, não. Se você quer ter um meia de ligação, se você quer fechar o time no 4-1-4-1, no 4-2-3-1, se você quer ter esse um não pode ser o Zé Ricardo. A classificação fica assim: Palmeiras, Flamengo, Atlético, Fluminense, Cruzeiro, Bahia, Bragantino, Atlético, Corinthians, Curitiba, Botafogo, todos com classificações para a Sul-Americana e Libertadores. Atrás vem Vitória, São Paulo, Santos, Grêmio, Internacional. Na zona de rebaixamento, Mirassol, Remo, Vasco e Chapecoense. Podemos, com 23 pontos, foi importante. Seguramos o Internacional como porteiro. Podemos, sim, com a vitória, pular aí para a 14ª colocação. Então foi importante esse gol no último minuto. Mas Léo Condé, reveja seus conceitos. Para de inventar. Às vezes o básico é fundamental para um bom resultado. Lateral é lateral, meia é meia, zagueiro é zagueiro, meu irmão. Para de inventar história. Você tem jogador no banco para poder estar jogando e fazer uma função que é dele. Zé Ricardo, para mim, não dá. Nessa posição que ele está jogando, esqueça. Para de inventar, Léo.
Você tem um time que dá para a gente conseguir ficar na Série A. Agora, vamos por simples. Vamos por simples, que eu acredito em você, viu, Léo Condé? Acredito também nesse elenco. Torcedor do Remo, você acredita na permanência no Remo na Série A? Eu acredito. Mas o Léo Condé precisa parar de inventar. Deixa o like, se inscreve no canal, hype o vídeo e ativa as notificações. Vamos ajudar o canal a crescer. Beijo no coração de vocês. NFC, aqui o Norte e o Nordeste está sempre em primeiro lugar. Fui!